Estão me escutando? Boa noite a todos. Veoso, está escutando? Boa noite a todos que nos assistem, que estão aqui presentes. Eu nomeio a Marilda e a Preta para representar os outros que estão aqui. Queria falar um pouquinho sobre o projeto, antes de passar a palavra para a Denise. O projeto 2024 Valores da Democracia Hoje, ele quer ajudar as pessoas a pensarem o que é democracia. Porque muita gente fala em democracia, mas poucas pessoas pensam como é a democracia, que não é uma coisa que cai do céu, e simplesmente é uma luta, né? Então, a gente está aqui nessa luta para viver a democracia. A gente tem feito várias atividades, né, Denise? Denise sempre conversando. Essa é a 5ª palestra, a roda de conversa que a gente está fazendo. E, no final, eu vou lembrar as outras palestras que vão acontecer. Falando um pouquinho sobre a Denise tem formação em magistério para educação básica e ensino superior, é bacharelada em teologia pela PUC, tem um domínio adicional em mediação de conflito e justiça restaurativa pela PUC do Rio, tem formação em mediação de conflitos da primeira turma do TJRJ, é pesquisadora e colaboradora em educação para a mídia pela MediaWise e facilitadora em mediação comunitária e justiça restaurativa pela Fundação para a Reconciliação de Bogotá. E é membro do nosso GT Justiça Restaurativa do Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade. Então, gente, eu passo a palavra para a Denise. Agradeço muito a ela o empenho em preparar essa roda de conversa hoje e que também, né, insuflando o grupo da Justiça Restaurativa, que o Pedro Paulo faz parte. Boa noite também. Isso. Eu até, para emprovar um pouco mais, né, eu fico muito satisfeito, Marilena, com essa semente que me veio de pensar que mediação, até então eu não conhecia o conceito de justiça restaurativa, e o conceito de mediar conflito tinha uma relação óbvia, filosófica com a casa do Alceu. Eu fiquei impressionado com a Denise, até nas postagens que tem feito, mergulhou na obra dele, está assim, revendo, talvez até um novo momento dessa tua relação com a justiça restaurativa. Eu fico muito feliz que está acontecendo, que a gente está aqui na casa de Alceu, tendo a possibilidade de ser um polo eficaz mesmo de trabalhar algo que, como a própria Cláudia trouxe no último encontro, né, não existe equilíbrio possível entre o nível de demandas, de conflitos e o que existe de autoridades, de juízes, por exemplo, para julgar o que vai acontecer. Então, eu fico tão feliz de ter você aí nessa casa. Eu agradeço também a presença da Fátima Argon, que é a nossa arquivista aqui do Centro Alceu, né, Fátima? Boa noite e boas-vindas. E boas-vindas a todos que estão, porventura, no canal assistindo essa live de hoje. Boa noite, de coração repleto, cheio de satisfação, porque eu acho que do encontro com o doutor Alceu via Pedro Paulo e Maria Helena é alguma coisa inusitada para a minha vida. Fátima, aos 64 anos. Foi um recomeço de caminho, foi uma retomada. Eu já estava tristinha com a questão da mediação, com a questão da justiça restaurativa, porque o modelo judicial, ele emoldurou. Qual é a proposta de mediação de conflitos? O que é justiça restaurativa? E, ao estudar, doutor Alceu, isso mudou,
ampliou. Quer dizer, continua sendo o Tribunal de Justiça seu propósito de fazer uma mediação organizacional, ou seja, a mediação organizacional ela tem como função mesmo melhorar a qualidade dos serviços. E como o nosso Tribunal de Justiça precisa melhorar a qualidade dos seus serviços, né? Então, o doutor Alceu redimensionou de uma forma incrível. E eu fico assim, agradecendo o tempo inteiro a ideia de Pedro Paulo e a possibilidade de estar aqui junto com a Maria Helena e essa acolhida dessa casa, que aqui a gente respira doutor Alceu, né? Então, a proposta desse encontro nosso de hoje, que está bastante intimista, né, é utilizar a metodologia do encontro espaço aberto. Vocês já ouviram falar? A metodologia do espaço aberto foi iniciada por Harrison Owen, que a proposta é a seguinte, é de uma desconferência. Não sei se eu estou atrapalhando a leitura ali, não? É uma desconferência, ou seja, não se confere coisa alguma, porque a gente parte do princípio de que o conhecimento, quando é compartilhado, ele é muito mais eficaz. A aprendizagem acontece. E, normalmente, existe um facilitador, que aqui eu vou fazer um papelzinho de facilitador, tá? Esse facilitador não é um palestrante, não é um líder. É alguém apenas que vai trabalhando o que o grupo deseja, como ele quer realizar esse encontro de hoje. E o nome da tecnologia é Open Space, ou seja, teologias abertas, sem dono e para o bem coletivo. Aí vem os 4 princípios do Open Space, que é bastante interessante. A pessoa que vem é a pessoa certa. Sabe aquela coisa que você fica se questionando no início de uma conversa? Ai, quantas pessoas vão estar presentes? Como estarão recebendo a informação que eu vou levar? Não. Primeiro princípio desse encontro aberto é a pessoa que veio é a pessoa certa. Quem vem é a pessoa certa. O segundo princípio importante é aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Esse princípio é um princípio muito bacana, é um princípio sistêmico. E eu vou contar uma historinha rapidinha a respeito dele. Uma grande boleira, cozinheira, foi preparar um bolo. Só que na hora de preparar o bolo, como todos nós estamos sob a pressão do tempo, da rapidez, da eficiência, ela não prestou muita atenção nos ingredientes que ela estava usando e muito menos no tempo que ela colocou no forno. Gente, com ingredientes com data de validade vencida ou errado, e o tempo errado, o que aconteceu com esse bolo? Saiu o quê? Mas não saiu um bolo? Saiu o bolo. O que isso quer dizer? Tudo que a gente faz tem consequência direta de como a gente realiza e o que a gente acrescenta. Quais são as coisas que nós vamos colocando. Mas é um bolo, não deixa de ser um bolo. Vai ser um bolo com as características da pressa, do tempo e dos ingredientes que foram utilizados. Eu adoro o bolo solado! Mas o legal é isso, Silvio. Você está dizendo que o bolo fez solado, eu também gosto do bolo solado. A questão é que quando tem muitas mulheres, vão dizer assim, poxa, mas o bolo não vai sair se o ingrediente é errado. Se foi tempo de forno errado, o bolo não sai. Aí a gente pode afirmar assim, sai. Porque aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. E não deixa de ser um bolo. A gente tem que perder um pouco essa coisa da perfeição, né? E saborear um bolinho solado de vez em quando é muito bom. Toda vez, é o terceiro princípio, toda vez que você iniciar é o momento certo.
Nunca se preocupe se está na hora ou se não está na hora de dar início a alguma coisa. Vai ser sempre o momento certo. É uma questão da gente não ter controle absoluto sobre tudo, mas o primeiro passo é o mais importante, é fazer. E o quarto princípio é, quando uma coisa termina, termina. É que nem casamento, namoro, todas. Ou então você terminou uma festa, acabou, acabou. Não tem aquilo de, vamos dizer assim, que nem café, vamos requentar. Não, mas as pessoas podem até recomeçar uma relação nova. E ficar baseado num processo que já aconteceu, é que nem o bolo que deu errado a primeira vez, eu vou fazer o bolo errado pela segunda, pela terceira, enfim. O legal é a gente ter essa noção. Quando uma coisa termina, termina. E quando se faz um espaço aberto assim para conversas, se faz uma espécie de contrato social. Qual é o contrato que a gente faz para essa reunião aberta dar certo? Vai rolar uma cola aqui, tá? Qual é a cola? Mais ou menos, esses são os critérios, ou é o contratinho social que é feito para que todo mundo possa falar, para que todo mundo possa ter direito à voz. Olha como é que a gente já está falando em democracia, né? Ou seja, número 1, compartilhamento das ideias serão a chave para os efeitos do encontro. Esse negócio de participar de encontro e depois acabou, acabou. Mas e os efeitos? O que eu carrego comigo? Mudança de ideias é de menos. Mas o que muda na minha vida? Geralmente, a pessoa escolhe esses critérios. Qual é o segundo? Todos terão um turno de fala de 1 minuto ou 2. Aqui eu dei um exemplo de 1 minuto, mas somos aqui em condições de a gente colocar o tempo que a gente quiser. Para que possamos exercitar a síntese e a escutativa. 2 elementos importantíssimos na democracia, na mediação de conflitos e na justiça restaurativa. Terceiro princípio, vamos evitar ao máximo dar nomes às pessoas às quais possamos dirigir críticas, principalmente quando houver dúvida ou possibilidade de falha no julgamento. Isso é um conselho de doutor Alceu. Aliás, isso aqui tudo é doutor Alceu. Né? Então, doutor Alceu dando essa última dica sensacional, isso acabou de entrar de vez no contrato social de todos os espaços abertos, ou de todas as reuniões que nós tivermos, de desconferência. As palavras-chave da conversa da gente hoje. Democracia é rede, teoria do conflito, de doutor Alceu Pedro, direitos individuais e direitos sociais, Padre Pioso, sindérese, falei direito, Padre Pioso, sindérese e a base moral universal nos direitos humanos. Isso é doutor Alceu. Doutor Alceu estabeleceu assim um fio condutor para que a nossa conversa hoje fosse produtiva. Você vai saber, Maria, a gente vai conversar sobre isso. Aí começamos um processo de que democracia é rede. E o exemplo do diamante é um dos exemplos mais bonitos e assertivos que a gente tem. Os diamantes brilham não porque os átomos que os constituem brilham, mas devido ao modo como estes átomos se agrupam em um determinado padrão. Exemplo de Pedro falando sobre a questão de formação de grupos, logo no início, Pedro. O mais importante é que, frequentemente, o padrão de agrupamento desses átomos é que depende do brilho que o diamante tem. E não as partes. Olha que legal. Sem essa de protagonismo, você é a mais importante, eu sou, você é, e conseguir fazer do todo o que é mais importante, não as partes. Menos
seria, né? O termo seria esse. Menos protagonismos, né? E mais colaboração. Gente, não adianta que eu me empolgo com essas coisas, não sei, não me empolga, mas vamos lá. Ainda continuamos no conceito qual? Democracia é rede. Temos aí um gráfico que eu acho que eu vou lá na frente para ajudar. É um diagrama de Polvar. Não sei se vocês já ouviram falar do diagrama de Polvar. É um diagrama onde ele tenta, a partir dos desenhos, da demonstração, mostrar o que é uma rede centralizada, o que é uma rede descentralizada e o que é uma rede descentralizada. Tão interessante que é. Portanto, podemos aplicar o diagrama desenvolvido por Polvar. Essa seria a dinâmica número 1, e quem quiser falar a respeito, fica à vontade, tá? Para os modos de funcionamento dos regimes políticos, democrático, autoritário e totalitário, nós poderíamos usar, vou até voltar nele, hein? E agora, quem gostaria de falar a respeito? Não tem acerto nem erro, mas o que é importante é a gente saber o seguinte. Polvar, quando começou a desenhar esses desenhos de rede, ele viu que a rede centralizada mantém os indivíduos o quê? Separados, ou os pontos de rede separados, e a centralização significa o quê? Só eu passo a mensagem, só eu digo, só eu determino. Só que quando ele foi fazer uma avaliação sobre o risco de um ataque a um centro de rede, que no caso ele estava lá trabalhando nos Estados Unidos e vendo o risco, isso foi depois de duas guerras mundiais, né? Ele verificou que as redes, quanto mais centralizadas, mais fácil é o alvo para destruir. Que acaba com todas as ligações e conexões. Se ela for distribuída, reduz um pouco o risco. Ou seja, mas é ainda viável e possível você acabar destruindo com os focos de informação. Importante, né? Mas que a rede distribuída não. Ele coloca que a rede distribuída é aquela em que se fica sobre o menor risco de destruição. Então, quanto mais a rede for distribuída, melhor, porque mais conexões têm condições de sobreviver a um ataque. Não só, né? É a mais democrática. Eu acho que as outras até vão ser muito autoritárias. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi, amor, fala. Nesse último agora que teve esse apagão aí geral, né? Então, eu vou falar, eu achei bem interessante. Vamos lá. Aquilo, voltar. por favor. Duas reflexões. Primeiro, dessa centralizada, você atinge o alvo, acaba tudo, né? Porque cansa. Essa segunda que você disse exatamente mais difícil, mas acontece. E aquela realmente é que é o ideal. É o líder. Resistência à ataque. Toda central de rede, e quando a gente fala de rede, a gente vai falar as centralizadas, atingiu o alvo, acabou as conexões. Nós temos passado por isso, né? O mundo está sofrendo ataques, né, de diversas formas para tentar fazer cair o sistema e aí o sistema econômico
econômico, toda a parte de mercado. Aliás, acabou, né? A hora que a rede for colocada abaixo, a gente vai ter que escrever outra história. A descentralizada, a mesma coisa, mas a distribuída, que eles já pensam, já estão pensando nisso, né? É preciso ter vários pontos, é preciso distribuir. Falando em regimes políticos, nós poderíamos considerar essa daqui? Que tipo de regime? Nós podemos adequar tranquilamente. E eu diria para vocês que a melhor, vamos dizer assim, o sistema que eu poderia dizer que representa melhor a democracia é a rede de distribuição. Infelizmente, nós estamos vivendo ainda no processo de democracia representativa. E a democracia representativa está aqui. Quando conseguirmos amadurecer nosso processo democrático para uma democracia participativa, é aqui que a gente consegue trabalhar todas as questões de poder de forma bastante distribuída, né? Isso dá uma alegria muito grande, porque acho que a gente Brasil, a cada dia mais estamos perto, né? Daquela rede compartilhada, pelo menos na primeira definição, a gente precisa caminhar, e como o doutor Alceu fala, ir contra a monotonia, usar a vida, o tempo útil que a gente tem de lutar, de ocupar espaços, né? E que isso pode ser feito pessoa a pessoa. Essa questão online, honestamente, falando, deixa eu voltar aqui só mais um pouquinho. Não, é para cá. Para cá. Aqui. Olha como fica a nossa comunicação online, ó. Não está assim? As pessoas não estão se dispersando? o provedor não quer. Então, é uma das coisas que a gente precisa realmente se preocupar, sabe? E pensar nisso. Então, nós falamos sobre regimes políticos, democrático, autoritário e totalitário. E nos relacionamentos interpessoais, dá o mesmo problema, é a mesma coisa. Pedro, quer falar alguma coisa aqui? Não. Então, tá bom. Vamos lá voltar um pouquinho nas relações interpessoais. É difícil. Segundo o doutor Alceu, ele disse que ele morreu em lua de mel com a esposa dele. Lembrei de você, Fátima, pra caramba. Que a Fátima dizia assim para mim: doutor Alceu tem maior. É um discurso muito bonito sobre as mulheres, sobre o feminino e sobre a esposa dele. Caramba, aí, Fátima falando. É exatamente isso. Toda vez que você consegue descentralizar, evitar a intimidade e esse círculo fechado de um relacionamento, ele tem muito mais chances de progredir. Ele tem muito mais chances de durar muito tempo. Porque, segundo o doutor Alceu, a intimidade mata toda a diversidade, toda a curiosidade que pode haver nas relações. Eu achei Eu gostava de perceber ninguém aqui, né? a vida social intensa, mas a casa dele... Acadêmica, mas aqui acadêmica. Aqui não queria intimidade. A não ser com a mulher dele, né? Ai, que lindo! Ele diz assim, gente, eu estou com 60... Ele, depois que a mulher dele morreu, ele, Fátima sabe disso, né? Ele pegava as cartas que a mulher tinha, eles trocavam, e ele lia uma por dia como se fosse uma caixa de bombom. Ai, meu Deus! Mas ele dá uma declaração assim, no meio de uma entrevista, Fátima, eu estou em lua de mel com a minha mulher até hoje. A minha lua de mel não acabou. Ai, formidável, né? Então, continuamos falando sobre democracia é rede. E agora vamos para o ponto que
geralmente a gente fica muito sem escutar falar, né, em democracia urbana. A existência de fato e de direito depende da presença do cidadão no espaço urbano. Parece óbvio, né? Mas é complicado. A virtude máxima, segundo o Dr. Alceu, é o respeito a si mesmo e ao outro. Os termos democracia urbana e o vazio na cidade são questões esquecidas pelos candidatos à prefeitura. Prefeitos são mediadores da prestação do serviço público. Pensar a política a partir da percepção das verdadeiras necessidades da população é dever, mas não é do prefeito só, não, é do cidadão. É dever do cidadão que, por sua vez, tem o poder de recusar o vazio. E o que significa esse vazio? A ausência da mediação do serviço público. Nós notamos isso na nossa cidade. Todas as cidades percebem esse vazio, né? E aí, o exercício do Brasil, o exercício da cidadania, que aí eu lembro de Fátima, o exercício da cidadania no Brasil enfrenta grandes dificuldades. Desigualdade social, gênero e racial são alguns dos desafios. As mulheres, os idosos, a população negra enfrenta barreiras adicionais, como a disparidade salarial, discriminação sistêmica que dificulta o exercício pleno dos seus direitos. Isso todos nós sabemos. Mas o que causou a cidadania tardia no Brasil é um longo caminho retratado nas 7 constituições que nós tivemos, né, Fátima? E cada constituição a gente percebe que foi uma caminhada longa até que a conquista de direitos das mulheres, de negros, né, dos idosos fossem respeitados. Caminho longuíssimo. Tem um livro maravilhoso sobre isso. E uma segunda dinâmica seria uma proposta de vocês conversarem, hein? Precisamos de mediadores cidadãos que recusem o vazio e as ideias anti-urbanas. O vazio na cidade, que a gente já sabe, é a expressão na ausência, na ausência das mediações do poder público. Esse é o vazio. O que faz uma cidade são justamente a história e as raízes. Conhecemos a cidade a partir do enraizamento da sua população. E aí vem uma pergunta. A afirmativa acima tem sentido? Quais os fatores que dificultam o enraizamento? Vamos pegar um conceito de rizoma no sentido figurado? E rizoma tem esse sentido, né? A gente vai pedir emprestado lá da botânica, e como é que essas raízes elas se propagam e se conectam com o chão. Quem vai falar sobre isso de uma forma linda, né? Ana Arendt vai dizer: estamos num planeta como se fosse, ou os homens fossem árvores sem raízes. Parece que as pessoas têm muita dificuldade de se enraizar, se nutrir, criar amor por essa terra e conservar essa terra que a gente tanto sabe que toda a nossa existência depende. Somos um organismo só, né? Alguém gostaria de comentar, dizer alguma coisa a respeito? Então, vamos seguir. O melhor conceito de radical. Também. Gosto. Muitas vezes, o radical não é necessariamente uma pessoa extremista, mas que guarda uma relação com raiz. Né? Perfeito. A radicalidade em certos princípios, né? Então, é interessante a ideia de a gente ter ser enraizado, né? Portanto, desbussolado, né? É muito interessante
interessante essa expressão assim, homens como se fossem árvores sem raízes. Eu fiquei pensando também como esse enraizamento pode, por um outro lado, ser meio perigoso, porque depende que tipo de raiz que você está querendo colocar no teu chão, né? Entendeu? Por exemplo, eu fiquei pensando muito em Petrópolis. As cidades têm todo um histórico, imperial, pequena raiz. Nossa, muito legal. Aí a ideia que é realmente um conceito de raiz. E não de da pseudo-raiz. Então, aquilo que, na verdade, não guarda relação, tudo aí, né? Da relação da população com a sua terra, com a sua, aquilo que dá uma, vamos dizer assim, uma sensação de pertencimento. A raiz não é necessariamente uma coisa física, não é? Mas é aquilo que nutre. A ideia de raiz como uma coisa que alimenta uma orientação, um sentido. Né? Agora, não é isso que você está falando, né? Não é mesmo? Agora, em cima disso que o Pedro Paulo está falando, desse enraizamento, o enraizamento é para você nutrir a árvore, que vai nutrir tudo. Agora, na hora que esse enraizamento é só para nutrir você, aí é um enraizamento maléfico. Na hora que você só suga aquilo que vai te botar como protagonista, como ela tinha falado antes, aí não distribui nada. Por exemplo, vamos pensar uma frase que eu acho que significa bem esse perigo que a Marilda colocou e que não tem, que é uma frase dos antigos, né? Por exemplo, alguém que teve uma origem humilde e que depois cresce e fica socialmente melhor em tudo, e aí então está lá sendo tomado de partida, e vai ouvir a voz dos avós, que a avó não tem que ser todo mundo feliz. Sim, meu filho, é só você não perder as suas raízes. Quer dizer, são os princípios nesse sentido, mas isso não quer dizer que o sujeito tem que ficar eternamente preso, né? Mas tem um detalhe também super importante e que vai de encontro ao que vocês estão colocando. Às vezes, a falta de enraizamento não tem oportunidade de estudo, não tem oportunidade de trabalho, eu não sou visto dentro da cidade, eu não consigo pertencer e me sentir acolhido nesta cidade. Então, os fatores da falta de enraizamento são diversos, são subjetivos e também são objetivos. O que eu penso também é um perigo que hoje eu percebo, hoje presente na cidade, é que uma tentativa de dar voz a algumas minorias ou algumas origens mesmo da nossa cidade, por exemplo, os colonos germânicos, que têm uma historiografia como um papel relevante, né, que combinou com a nossa mal-estética. Então, a gente não pode esquecer que há outras atividades importantes na formação da cidade. Sim. Porém, eu acho que nós não podemos desprezar aquilo que é a nossa origem para dar voz a outros. Começa o processo da noção de uma coisa e de outra. Então, assim, o que eu vejo nós temos que, eu tenho visto muito, né? Especialmente na área, de que, nossa coisa que não é cidade imperial. Não, ela é. Ela nasceu assim, mas ela não nasceu assim. Não, eu acho que não. Eu acho que eu chamo a gente precisa começar a pensar desde os quilômetros que havia tia, eu acho que é antes formal. Porque eu digo que a cidade formalmente, ela nasce de uma ideia de grupo de elite que estava representado por Paulo Barbosa, Petirar e Dom Pedro II, e cria. Então, a nossa cidade, ela nasce nesse sentido, ela nasce urbana, por um decreto. Né? E aí vai vir outras coisas. Eu penso na hora da luta, Eu entendi. Mas foi riquíssimo, isso é importante. Para poder
várias outras. A cidade e aí, cidade é uma coisa plural. Plural. Pode uma coisa, né? Então, a cidade, como disse por a professora, tem belíssimos, Muito. toda cidade é plural. E eu compreendo que é compreensível tudo que vocês estão falando, porque a gente está falando de um fenômeno polifônico. A gente vai falar de polifonia e a importância da polifonia. E o doutor Alceu vai chamar a atenção aqui para isso. Olha que interessante, né? Unidade não é uniformidade. Precisamos de uma mesma base moral, mas com diversidade intelectual. É assim, não é um primor. Unidade não é uniformidade, mas precisamos de uma mesma base moral. Esse vai ser um ponto que o doutor Alceu vai bater constantemente, uma tecla que ele vai falar bastante, né? Sobre essa questão da diversidade intelectual. Aí, volta ele aí para gente. Olha a fotinho dele. E ele tem teoria do conflito de Tristão de Ataíde. Não há plena democracia onde predomina a bipolarização e o fanatismo. É impossível ter democracia. E quando ele fala de bipolarização, algumas pessoas podem pensar imediatamente, meu Deus, se tem dois partidos, já tem bipolarização. Não, porque a bipolarização significa que um polo quer anular o outro a qualquer custo. E isso configura a bipolarização. Só doutor Alceu, né? E vamos lá. O professor Alceu nos dizia que liberdade sem limite é negação da liberdade. A liberdade é um direito natural. Claudinha Fabel-Bosquet destacava que liberdade precisa ser exercida dentro dos limites do bem comum e do direito do respeito aos direitos dos outros. Em seu pensamento, só há felicidade quando há liberdade e possibilidade de desenvolvimento integral da pessoa. E esse desenvolvimento integral da pessoa vem com muita força depois da conversão dele, a partir de Jacques Maritain. É assim que se fala? É. E a quarta dinâmica, o bate-papo que a gente pode ter, se vocês quiserem, é isso. A falha no julgamento humano são causadas pelo viés. O que é um viés? Desvio sistemático. Geralmente é interpretado como uma hermenêutica, vamos dizer assim, como heurística. Sabe aquele pensamento rapidinho que você tem para cair fora de um determinado momento que você precisa refletir mais? Aí você tem vieses que você vai aprendendo de geração em geração. Está em relação com o senso comum. E a gente acaba dominado por esses vieses na hora da gente dar uma resposta. Ou então pelo ruído. E o que significa o ruído? Dispersão aleatória. A gente está sujeito a isso o tempo inteiro. Entretenimento, política, mídia, televisão, cada um diz o que quer, rede de jornais incrível. A gente não tem mais um jornalismo que faz pesquisa, que se certifica antes de fazer uma publicação. A gente está rodeado de fake news aí para todos os lados, né? E nem a imprensa consegue se livrar do imediatismo. E aí vem a pergunta, né? Ou uma afirmativa primeiro. Nossa mente é um instrumento de medição que pode falhar na análise. Quais os fatores causadores? Mais ou menos a gente já teve uma cola na afirmação em cima. Os
fatores causadores dessa falha da medição, desse instrumento que é a nossa mente, e a falha na análise, tem a ver com viés e tem a ver com ruído, mas tem a ver com preconceito, que também é um viés apreendido socialmente, familiarmente também, e a própria dispersão. Alguém lembra de mais algum fator que possa causar a falha na análise? O instrumento de medição pode falhar? Se vocês lembrarem de alguma coisa. Ou então, vem aqui um detalhe, que a gente está assim, vivenciando isso e vendo na televisão o tempo inteiro. O linchamento de massas sobre uma pessoa, às vezes sem ter o menor fundamento. Sem o menor fundamento. Por isso que ali vem dizendo assim, o fator mais preocupante, saber que o grupo amplifica o ruído. Como, por exemplo, acabamos de falar um exemplo que é a questão dos linchamentos, aqueles grupos que se reúnem para denegrir e fake news ou para tirar, né? Tirar do outro ou romper com os elos de confiança, com a credibilidade ou com aquilo que o outro tem ainda para trazer de importante. E aí, doutor Alceu vai dizer mais uma vez que isso é resultado de bipolarização e o fanatismo vão resultar na falha do julgamento humano. É como se fossem duas coisas que nós precisamos ficar livres, de ter ideias bipolarizadas e tentar resistir ao fanatismo. Diga, a palavra medição não te fala nada? Sim, né? Medição, imediatismo, né? Régua. Porque me veio a coisa de marcando som, medição, e onde a falha de medição não há mediação. Não há mediação. Mediação. Porque aí a gente se perde na questão de atribuir valores corretos. A gente sabe que existe uma realidade convencional, que é aquela que nós convencionamos e que nós admitimos e nos relacionamos, mas existe uma realidade última ou uma verdade última, que quando há falha na interpretação, mesmo que essa verdade última seja difícil de alcançar, é impossível, né, que a gente consiga ponderar, mediar, como você está falando. É o terceiro incluído. Voltando lá. E o doutor Alceu vai chamar atenção para os 3 tipos de conflito também. Lembra, Pedro, que na sua palestra a gente estava conversando sobre isso? Sobre conflito estrutural? O que é violência estrutural? Refere-se a alguma estrutura social ou instituição social que pode prejudicar as pessoas. Esse é um conflito estrutural ou violência estrutural. De valor, seus efeitos são sobre valores e crenças. De relacionamento, esse é o mais importante para mim, para a Cláudia, para a gente que trabalha muito com mediação, é que esse conflito é um desentendimento entre pessoas. Não pode ficar tipificado nenhum tipo de crime, né? Ou ser enquadrado como uma abordagem criminal mesmo. De interesse. Conflito de interesse é uma situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar. O que é interessante na teoria do conflito, concebida pelo professor Alceu, é que ele vai destacar uma coisa importantíssima que eu, com esses anos todos de mediação, de justiça restaurativa,
não tinha entendido que isso fica emaranhado nas nossas sessões de mediação. Há um contraste entre indivíduo e coletividade. O equilíbrio entre direitos sociais e direitos individuais é esse que é o ponto de mutação, né? Quando a gente fala que há um ponto de mutação, a gente está se referindo a esse emaranhamento. E aí, Fátima, lembrei muito de você por causa dos direitos individuais, prevaleceram muito no século XIX, né? E só no século XX é construída a ideia e efetivada dos direitos sociais. E até hoje é uma questão, uma confusão enorme, e o doutor Alceu fez disso uma missão. A missão maior dele era se debruçar sobre a composição entre direitos individuais e direitos sociais. Foi fantástico. E a defesa dele, como é que ele preparou essa defesa? Nossa, essa composição é possível. E não vai ser a partir de nenhum conteúdo jurídico propriamente dito, né? Então, o professor Alceu afirma: a aposta na conciliação entre direitos individuais e sociais, ainda que seja um problema de caráter permanente, e ele sabe que vai ser, a síntese torna-se possível por causa do estabelecimento do direito natural. Aí eu lembro de Claudinha e ainda pedi assim: Cláudia, socorro! Direito natural ou justnaturalismo é um conceito lindíssimo. É uma teoria que procura fundamentar o direito no bom senso, na racionalidade, na equidade, na igualdade e na justiça e no pragmatismo. A gente pensa que não tem pragmatismo no direito natural? Tem, né? É um pragmatismo também direcionado a um modo de agir humano irrevogável. Você quer falar sobre isso? Então, eu acho que, por exemplo, bem básico do direito natural é a vida, né? Não, está muito bom, Denise. Continua, você está no bom caminho. Está muito claro. Ai, querido, eu te amo. Continua. E a partir daí se constrói a coexistência das vidas. Perfeito. Aí é que vem a questão exata da coexistência como sendo um direito, primeiro, fundamental, um direito natural. É uma fonte do nosso direito positivo, né? Então, É fonte. E olha onde o doutor Alceu vai beber na fonte. Esse negócio de direito positivo diz muito pouco. Para mim, nas mediações, quando eu vou para o Tribunal de Justiça, eu vou contrariada, porque o berço do positivismo praticamente se opõe ao direito natural. E aí, como a gente carrega o direito natural para o berço do positivismo, do direito, da regra, do estabelecimento de questões fixas? Porque tem um lado bacana da lei, mas tem outro que a gente precisa estar toda vez. mas totalmente desconfortável hoje, né? Foi. Perfeito, Cláudia. A coisa mais incrível do ser humano, depois que eu fiz um pouquinho de reflexão, que eu gosto de trabalhar com religião, movimento interreligioso, e eu comecei a fazer esse trabalho entre cristãos e budistas, e achei fantástico como o que você está trazendo é bacana. E só para não atropelar, porque o que você trouxe é muito bom, significa que o esforço humano, né, intelectual, que nós fazemos a partir das ciências que possibilitam a coexistência, é um exemplo de sindérese. Para mim, é um exemplo.
Mas aí a gente vai ouvir um professor de hoje. Quem dera ter um professor de hoje aqui. Mas vamos lá, professor. Com o conceito de sindérese, não sei se pronunciei errado, certo, hein? Não, está certinho. Pode ir para frente. De sindérese, dá a concepção ao direito natural. De que forma isso tudo acontece? E vamos lá ler o que o professor Alceu propõe. O professor Alceu faz a transposição do conceito sindérese em Tomás de Aquino para a filosofia do direito? Sim. E como ele faz? No entendimento do pensador brasileiro, as formas dos direitos individuais e sociais, além de dotadas da própria noção do direito, possuem inclinação natural, que nos leva à existência de princípios. Tais princípios corporificam a ordem natural e objetiva como a reflexão sobre hábitos e costumes. É o exercício maior que nós temos feito durante todos esses séculos, né? Que é justamente refletir sobre os nossos hábitos e costumes, o que está favorecendo a coexistência e o que não está. Isso é um dado natural humano, né? Oi, querido. Eu gostaria de entender se ele pode falar alguma coisa como é que o conceito de sindérese e Tomás de Aquino. Uhum. A gente vai falar. Você vai falar? Eu não tenho capital para isso, mas eu vou começar e ele vai continuar. Pode ser? Independente de qualquer coisa, a gente precisa do teoso nisso, né? Ele adverte que esses princípios perenes são inerentes à ordem objetiva das coisas. Tais princípios são reconhecidos como direito natural, lei natural. A essa inclinação, os filósofos neotomasianos chamam de sindérese. Vou repetir. Essa inclinação de perceber um direito natural, de validar a lei natural, essa inclinação os filósofos neotomasianos chamam de sindérese. E que seria, a grosso modo, que eu não tenho esse conhecimento tomasiano, né? Eu sou uma aspirante. Ele vai dizer o seguinte: assim como a centelha é a parte sutil que escapa do fogo, assim também é a sindérese, é a parte superior da razão humana. Então, ele cria uma figura de linguagem sobre a qual ele consegue fazer a transposição. A gente repete mais um pouquinho. Assim como a centelha é a parte mais sutil que escapa do fogo, assim também a sindérese é a parte superior da razão humana. Aí eu não sei falar mesmo, porque eu acho que isso é italiano, né? Aí o Padre Veloso me corrige. Sentilia conscientae. É do latim, viu? É do latim, sentila consciência. Com você aqui. Tá tudo certo. Mas, repete, fala para a gente que está todo mundo aqui ouvindo. Pode ver hoje? É scintilla conscientiae. Então, a scintilla da consciência em latim, um genitivo e um sujeito. Latim. Em latim. Consciência. Consciência. Se fossem os alemães, eles diriam consciência. Lindo, obrigada. Não. Ou seja, centelha de consciência. Mas isso não é alguma coisa que é um voto à razão humana,
é um voto que o doutor Alceu fez, fazendo a sua transposição, ele quis dizer, dá para confiar nos homens, né? E a gente diz ali exatamente isso, né? Que os homens são bem melhores do que ele imaginava. E aí, algumas frases do doutor Alceu, que é incrível e que a gente pode ler rapidinho. A vida é continuidade, e a continuidade é o imprevisto, o impermanente. O fanatismo da virtude, essa eu acho ótimo, é o vício. A esperança é a atividade. Paz é movimento que busca o equilíbrio. Esperar contra toda desesperança. O capitalismo é irreal e uma deformação da liberdade pela ausência da justiça. O socialismo comunista se tornou a hipertrofia da justiça em detrimento da liberdade. E a grande lição, conviver na paz, na esperança e na liberdade. Sabedoria suprema é a sabedoria do coração. Incrível, né? E esse é um ditado que é colocado por um budista, né? Que ele, quando questionado por que somos tão violentos, ele vai dizer: somos tão violentos porque nós nos recusamos a discordar. Dá trabalho discordar. Eu quero dizer verdadeiramente, com consequência, com substância, com história, ciência, arte, cortesia, com compaixão e compaixão. Dá muito trabalho, é mais fácil atacar. Oi? O budista é Rinpoche. Não sei se a senhora já ouviu ou já leu alguma coisa sobre ele. É fantástico também. E tem uma semelhança muito grande com o próprio cristianismo. E aí vem, então, seguindo a nossa linha de raciocínio, né? Nós vamos falar sobre a base moral na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É coisa bem simples, porque isso a gente não consegue acabar em um mesmo dia, né? Então, a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais uma vez, a tentativa, a mediação da coexistência. Há 50 anos, após 50 anos de guerra, a ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945 e procurou desenvolver mecanismos multilaterais para evitar novo conflito armado mundial. Atualmente, conta com 193 países membros. O problema principal do mundo é o oposto da liberdade, é o fanatismo. Doutor Alceu. E, em 10 de dezembro de 1948, a ONU promulgava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, composta por um preâmbulo de 30 artigos que abordam todos os direitos básicos e fundamentais dos seres humanos. Seria delicioso a gente poder ficar imerso nos artigos, mas não há tempo, né? O que é, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Quais os principais objetivos? Um texto de valores universais. É como o professor Alceu fala sempre de uma base moral universal. Um freio ao relativismo absoluto das culturas. O relativismo tem um limite que é a lei. Onde termina a tolerância é na lei. Se tiver escrito que crianças não podem ser espancadas,
ponto. Não interessa se o país A ou B usa chinelada, cintada, amarra, deixa por fome. Não, isto é uma violação da Declaração Universal de Direitos Humanos. A carta, que a gente pode dizer, seria a Carta Universal do planeta Terra. Se a gente fosse visitado por alienígenas, eu tenho certeza que essa seria a melhor carta que descreveria a base moral. E traduzida para mais de 360 línguas, é uma Constituição Universal. Marshall McLuhan, o conceito controverso de que formamos uma aldeia global. O meio é a mensagem. Mesma base moral com diversidade intelectual. Seria possível a gente exemplificar? Quem gostaria de exemplificar? Eu diria para vocês assim, só por causa do adiantado do tempo, né? É que a própria ONU é uma tentativa de reunir pessoas, diversidade intelectual, com a mesma base moral. Porque se a gente pegar as declarações universais dos direitos humanos, é a base moral que mais nós gostaríamos de defender dia após dia, né? Gente, esse era a propostinha. Propostinha, Da gente poder conversar. Linda a paciência de vocês, a escutativa, e é uma graça estar aqui. Quem quiser, vocês podem levar o PowerPoint para vocês. Vai ser colocado, a gente vai disponibilizar. A gente pode, a gente até queria fazer uma tentativa tanto com o Pedro como com a Cláudia, né? Da gente colocar isso no papel como se fosse uma cartilha, um guia, né? E a gente poder... Que bom, Maria, ouvir isso de você. Eu não tenho como agradecer a oportunidade. Vai. A Fátima queria fazer uma observação. Eu posso colocar porque eu nunca tive falar de mediação. E aí, conhecendo a Denise aqui, a gente fez vários passos, né, sobre o trabalho, ela mostrando o que significava tá? Depois a gente agora também. E aí é interessante que eu comecei a repensar alguns textos, algumas cartas que eu fui lendo, e eu estava muito falando isso com o Matheus, né? Aqui, um colega. Depois eu comecei a ver, não só o mediador intelectual, mas como ele foi o mediador de conflitos. Verdadeiro mediador. Várias coisas, né? E aí, ontem a gente estava lendo uma de porção, carbono e tudo. E aí, a gente, como o doutor você conseguia colocar essa questão teórica que a gente tanto expôs, mas como ele, na verdade, era hábil em fazer isso na prática. E aí, eu fiquei pensando, muito eu não entendia. Quer dizer, eu entendi, sim, mas na medida que eu fiz os conceitos que a Denise trouxe, ele foi isso, né? Ele exerceu isso. Isso que eu achei interessante, que eu acho que era isso que dava ele também, essa força na sua teoria. Eu acho que na verdade, essa coisa que gostei muito de você não dar uma vez que eu doutorando com Deus. E que professora. Era como ele gostava, né? Se a gente vê o que quisesse da vida do Estado, ele foi professor. E a professora para ele foi a grande pegada para ele. Então, Denise, eu agradeço Meu amor. os nossos passos, o quanto isso me abriu para uma outra faceta do nosso professor Alfredo. Muito obrigada. E a acolhida, assim, de Maria Helena, porque eu cheguei aqui na casa, assim, Maria Helena, estou só.
Eu estou me sentindo só. E quando Pedro... Foi logo a primeira, foi o primeiro encontrinho com Maria Helena, né? E Pedro, a percepção de Pedro, aquela coisa do apanhador de sonhos. Estou usando uma metáfora, mas ele vai e capta a coisa, e Maria Helena já abraça, e Cláudia. E Cláudia não me... A gente fala, né, Cláudia? A gente tem uma mesma base moral, Cláudia. A gente às vezes pensa... Espera que as pessoas possam transcender, porque ela é para todos, né? A hora que as pessoas conseguirem fazer essa mudança aqui, trabalhar com mediação e enxergar, assim, grosso modo dizendo, né? Que é importante para abrir o olho, no meu caso, por exemplo. Mas lidar com isso faz com que nós olhemos sempre para a gente, a hora que você está olhando para o outro, você volta para você, é aquela coisa da célula, né, do neurônio espelho, e aquilo te reflete, eu não posso vender essa ideia se eu não acreditar nela. E não vivenciar, né? Cláudia é essa parceirona, assim, que eu acho uma parceira perfeita, bacana. Não é porque a gente coincide, nós temos diferenças intelectuais e elas são maravilhosas, mas a nossa base moral é fortíssima e eu curto tudo que Cláudia traz. E agradeço a Cadê Beoso. E Beoso já saiu? Está aqui? Eu estou aqui acompanhando, e quero felicitar você, né? Desculpe. Felicitar você por e garimpar dentro do Dr. Alceu coisas muito, muito justas, muito, né? Porque ele vinha de outra tradição intelectual, dispersa, né? Brilhante, mas dispersa. E quando ele encontrou Maritain, o tomismo, ele abraçou isso e depois foi além, porque Maritain, num certo momento, ele se enrijeceu e se amargurou com certas coisas, e Dr. Alceu não. Ele continuou uma pessoa sem nenhum, não vou falar ranço, mas sem nenhum laivo de amargura, acreditando na vida, né? O Maritain escreveu no fim da vida. Não, muito bom o que você trouxe, muito importante no momento que a gente está vivendo, né? Vindo de você, Beoso, eu agradeço muito, porque eu vou confessar a você, eu me achei burrinha pra caramba, porque eu lia, eu fui a São Tomás, eu voltava, mas cada vez que eu investia, mais alegria, mais prazer eu tinha, porque eu estava encontrando outra vez um caminho para mediação e justiça restaurativa, porque eu já tinha perdido a direção. Aí, doutor Alceu, vem me dar uma direção, a Casa Azul vem me dar essa direção. Obrigada, viu, Beoso, pela sua presença. Não. Gente, eu queria só dar uma palavrinha que o Beoso disse da figura do doutor Alceu. O doutor Alceu foi uma pessoa que ele nunca cresceu em cima dos outros. Ele crescia junto com todo mundo. Eu acho que isso é uma virtude que pouca gente tem, porque normalmente as pessoas que sabem muito acabam, de um jeito ou do outro, né, fazendo ser protagonista. E ele não foi. Eu acho que a gente fala muito, eu sou muito criticada em relação ao doutor Alceu. Exatamente. O doutor Alceu era aquele, né, que a gente não vê, distribuída. o seu Alceu não vê muito o doutor Alceu acadêmico, porque o acadêmico do doutor Alceu foi uma parte da vida dele que compôs, mas ele pulou por cima disso e usou todas as ferramentas no curso da vida dele para essa questão da humanidade, desses valores. Isso é que ficou na conferência lá do sindicato, uma das coisas que a gente
cresceu junto com todo mundo, e por isso é que ele não foi morto, ele não foi torturado, porque a figura dele, sem ele querer, cresceu de tal jeito que as pessoas escutavam. Você quem leu, vocês devem ter lido aquele livro dele, né, Memórias Improvisadas, que o Castelo Branco ligou para ele e ele achou que não era, está entendendo? Não era o presidente, era alguém que fazia o presidente. Quer dizer, o respeito que ele impunha não pela força, não pela centralização, nem por eu sei tudo, mas por aquilo que ele sabia partilhar, porque ele partilhava e voltava para ele. Enfim, Cláudia, eu não sei, Cláudia, né? Vocês duas estão tão emanadas. Sintonia, total. Eu queria saber, a gente até tinha colocado aí um papel, uma caneta, para se alguém quisesse falar alguma coisa, escrever alguma coisa, mas se vocês quiserem terminar, porque o tempo da gente já está indo, se vocês quiserem terminar dando uma fala, isso seria muito bom. E eu agradeço, em primeiro lugar, todo mundo, mas em primeiro lugar ao Pedro, que me colocou em contato com a Cláudia. E por... eu vi depois. Não, mas ela não tinha conseguido o nicho dela. Ela estava procurando. E aí casou. E aí eu, que não entendia nada de justiça restaurativa, Fátima, que também não entendia, vocês estão julgando uma rede de sabedoria, de fraternidade, de acolhimento, que as pessoas que começam a interagir com vocês ficam. Está entendendo? É uma coisa muito boa. Então, um agradecimento especial a todo mundo, mas especialmente ao Pedro, que sugou o anzol. Ah, Pedro! Ai, eu brinco com ele. E eu diria mais. Aqui, e a partir do Dr. Alceu, pode surgir uma escola de mediação. Porque eu rodei tudo que você possa imaginar sobre metodologias, escolas, e nenhuma abordou a questão dessa base moral, da sintese, e como ele trabalhou a questão do direito natural como fonte do consenso. Porque ele, inclusive, ele vai falar sobre isso. Eu prefiro o consenso ao juízo arbitral. Ele diz que o juízo arbitral é arma dos fortes, dos poderosos, para derrotar os mais frágeis, os mais pobres. Então, ele prefere sempre uma composição, olha que lindo, né? Uma composição do que o juízo arbitral. Atendendo a sua provocação, eu faria mesmo sem ela, eu queria fazer umas considerações e uma pergunta em relação ao início da palestra. E até, vendo aqui o Padre Veloso, que delícia, né? Poder estar com esse perto de alguma forma. Eu aderi. Eu até gostaria, se ele achasse por bem fazer um comentário sobre isso, também que seria muito bom a gente ouvir. A consideração que eu queria fazer em torno, são algumas considerações para depois eu fazer a pergunta, que tem a ver com a ideia do espaço aberto, tá? Open space, né? Open space. Que seria o seguinte, é interessante que a gente vê sempre esse conflito indivíduo-coletividade, né? E a ideia de como você pode atender às demandas individuais, né? E ao mesmo tempo, atender a essas demandas individuais não será uma ferida ao coletivo, né? Então, a gente poderia pensar até a questão moral, que é a questão da ética. Quando você tem noção dos seus direitos e deveres, né? E você conhece o seu limite, você ainda não é um sujeito ético.
base, né, de que maneira que essa instituição, que é sempre um coletivo, pode, de alguma forma, desempenhar seu papel, né, coletivo, portanto, institucional, e, ao mesmo tempo, ter essa escuta para o individual, para aquilo que está ali no sofrimento de cada indivíduo ali dentro daquela instituição, né? Ou dentro da instituição, município, Estado, etc. Muito bem. E aí me veio uma coisa ainda, antes da pergunta, que é a questão, se você for da polifonia, né? Quer dizer, como são vários indivíduos de uma orquestra que falam, né? E que cada um tem a sua voz, mas que conseguem ter uma narrativa única, que é o concerto ali que está sendo. Mesmo que haja dissonâncias, que às vezes a proposta é a dissonância. E me veio também a questão da polissemia da palavra, que é muito conhecido na questão da poesia. Né? O poeta usa muito a polissemia. Por exemplo, eu posso falar aqui para vocês, serviu. Serviu pode ser o verbo servir no passado, pode ser o sujeito serviu, né? Mas pode não ser aquilo. Então, você tem a polissemia. Tá? Semântico, né? E aí entra, dentro disso, esse espaço aberto, que é aquele espaço científico. Né? A sensação que me dá é o seguinte: me parece que aquele espaço científico só seria possível num espaço como esse. Num espaço que ele não fosse aberto, não iria funcionar assim. Né? A hora de começar, a hora de terminou, quer dizer, onde você vai precisar de uma forma. Você tem uma hora para começar, sim, mas num espaço aberto, isso funcionaria. E aí é que vem a ideia de como, quando o sujeito está compartilhando, né, que não há necessidade de você debater, ou de você questionar o que o sujeito falou. Né? O compartilhamento não exige necessariamente bate-boca, debate. Né? Que o compartilhamento é algo que ali foi falado, e o outro vai falar alguma outra coisa daquilo que foi falado e alguma outra coisa do que o outro falou. Quer dizer, que o compartilhamento num espaço aberto, na maneira como eu senti, é que você não vai ter que bater boca. Né? Bater boca não é necessariamente algo que facilita a mediação. Ou seja, que no momento que ele colocou algo, você pode fazer, ele compartilhou aquele momento dele, né? Alguém ouve e fala alguma coisa sobre aquilo que ele disse, que não é necessariamente ter que refutar o que ele falou. Então, a questão que a minha pergunta é: você acha que, sem ser num espaço aberto, como foi colocado ali, qual é o conceito de espaço aberto? Aqueles princípios funcionariam? Essa é a minha pergunta. Funcionam e funcionam bem. Inúmeras empresas no mundo trabalham dentro do processo Open Space ou co-criação. São pessoas que chegaram a um grau de assertividade e de troca e processo colaborativo, onde discordar não é violento, não se ataca na hora que você vai discordar. Então, não tem bate-boca, porque o espaço é aberto, trabalham com co-criação, que é uma abordagem muito bacana de elaboração, que tira o protagonista e o grupo passa a ser o protagonista, e é viável, reduz os índices de desentendimento e de evasão nas empresas. Isso aqui é muito legal. Né? Então, eu poderia dar diversas instituições para você, mas todas elas estão na área de rede. Tá? Repete os quatro aí, para
os 4 princípios. A pessoa que vem é a pessoa certa. Esse é o primeiro. O segundo princípio, a única coisa que poderia ter acontecido e que foi a historinha do bolo. Vai resultar de acordo com os ingredientes que você colocar, mas não vai deixar de ser bolo. Pode ser uma sola de sapato. Quem é o bolo? Foi o bolo que a gente fez. Como é a democracia que a gente faz, né? E o último... O terceiro, esqueci. Qual é o terceiro? Ah, sim. A hora que você começar vai ser sempre a hora certa, né? E o último é a hora que terminar, terminou. Fala, Claudinha. Mas aí é que tá, a gente vai pensar em procrastinação, isso, aquilo. Não, mas na hora que começou, é porque a gente rotulou muitas coisas, mas que cada um possa obedecer o seu tempo, a sua natureza e as suas possibilidades. A gente não pode ficar acharcado por uma condição do que é normalidade. Senão a gente vai arriscar quantas pessoas e quantas gente fica fora. Obrigada, Gente, boa noite, uma salva de palmas para nós. Para nós todos. A gente tinha até perguntado ao Peluso se ele quer falar alguma coisa, e a gente já deu uma atropelada. Não, era só dizer que na conversa vieram à tona conceitos muito importantes. E Dr. Alceu, ele era um crítico muito agudo do individualismo, sem ver a virtude quando você coloca o acento no indivíduo. Ele falava, você coloca o acento na liberdade. Muita gente respondeu com imposições, com um coletivismo como se fosse a solução, mas ele diz, mata a liberdade. Eu acho que o conceito-chave é o de pessoa, porque a pessoa, ela é um nó de relações, quer dizer, a gente é pessoa porque precisa do outro e a alteridade é que define a pessoa, né? Eu acho que esse conceito da pessoa é uma superação do individualismo, porque ela se reconhece como ser social, ser em relação, e é também um protesto ao coletivismo, porque a pessoa não pode ser reduzida a uma massa. Então, eu acho que a insistência nossa é esse conceito rico de pessoa, que um indivíduo aberto e em relação, e que a alteridade tem lugar, né? Mas a Denise colocou bem tudo isso, então não precisa dizer mais nada. Obrigado. Você é precioso. Eu peço desculpas a vocês porque eu sou meio emocionada, eu fico assim, mas é incrível a gente poder redescobrir um caminho. Obrigada e me perdoem os excessos, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite.